Cuidado com a fofura ambiental, porque o predador pode ser outro. How dare you? Calma, eu explico. É que muitas vezes são colocadas verdades como sendo absolutas, fatos científicos, com intenções excepcionalmente boas, uma coisa assim maravilhosa, e que escondem intenções outras. Eu vou pegar um caso falando um pouquinho de meio ambiente, eu vou falar do ex-vice-presidente americano Al Gore, que em 2006 lançou uma Verdade Inconveniente, um documentário que acabou ganhando um Oscar, pintando um cenário pavoroso de como seria o futuro em função das mudanças climáticas que aconteciam por causa da ação humana. Felizmente para nós, para o planeta como um todo, as coisas não aconteceram conforme ele previa. E, na verdade, ele foi até pelo menos parcialmente desmentido por documentários posteriores, como, por exemplo, A Grande Farsa do Aquecimento Global. Eu gosto muito de seguir a linha do professor Ricardo Felício. O professor Ricardo Felício, ele é graduado em Ciências Atmosféricas na área meteorológica pela USP. Ele tem mestrado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutorado em Geografia Física também pela USP. E ele, entre outras coisas, diz que o aquecimento global virou uma grande indústria. Então nós temos que ter sim muita cautela ao tratar esses assuntos. Resumindo, acredito que a nossa espécie não está em risco iminente. Por falar em espécie, o meu nome é Hansen, este é o canal Sapiens, aqui nós falamos sobre a nossa espécie e as curiosidades e fatos que a envolvem. Bom, então quer dizer, tem o Al Gore falando que o mundo vai acabar, existe o documentário dizendo que não é bem assim, o professor Ricardo Felício dizendo que isso tudo virou uma grande indústria, tem alguém mentindo? Não necessariamente. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Aristóteles e a questão das falácias, né? Uma falácia é você colocar uma verdade ou mais de uma verdade, mas concatenando os fatos, fazendo uma sequência de tal forma que distorçam a realidade. Quer ver? Por exemplo, eu vou falar sobre água. Água é a fonte da vida. Não existiria vida no planeta sem água. A água sustenta tudo que existe de vida sobre esse planeta. Ela é fundamental para a vida, para a existência, é uma dádiva divina. Falando de outra forma, água é uma coisa terrível. Água mata e destrói. Muitas vidas são perdidas anualmente por afogamentos, por deslizamentos de terra, por inundações que destroem plantações e levam a fome pelo planeta. Água é muito ruim. Na verdade, eu não menti. Eu simplesmente coloquei os fatos que são verdadeiros, não disse nada que era errado, mas de uma maneira tal que pode nos levar a uma conclusão equivocada. Claro, né, só para tirar qualquer dúvida, sou totalmente a favor de água, adoro água, água realmente é fundamental. Mas o fato é que a ciência progride por questionamento e dúvida constante. É importante duvidar, questionar, não existem verdades absolutas. Nós temos que ter explicações para os fatos, e as explicações têm que ser constantemente confrontadas para que se fortaleçam ainda mais. Só que hoje em dia questionar acaba, se você não segue o mainstream, se você questiona, você acaba sendo mal visto, né? Se você não pega uma verdade absoluta que a ciência coloca, se você questiona algo de científico, poxa, você é terraplanista, enxadrista, você tem 200 rótulos, você é quase que cancelado ou crucificado. É como se hoje, e aliás já se fala nisso no novo governo, né? Como se você estivesse hoje recriando o chamado Ministério da Verdade, algo que tinha lá na obra 1984 de George Orwell. Pode imaginar, né, algum órgão definindo o que é verdade absoluta, o que não é, sobre o que você pode falar, sobre o que você não pode falar. Complicado, né? Essas questões científicas não é de hoje que elas são usadas e manipuladas para fins econômicos. Basta dizer o que aconteceu 30, 40 anos atrás com a indústria do cigarro. A indústria do cigarro, e vocês estão vendo na tela uma obra muito interessante sobre isso, financiou uma série de estudos e trabalhos científicos que tentavam, através de falácias, minimizar os efeitos negativos do tabagismo. Ora, enquanto isso era questionado e discutido, as indústrias continuavam faturando bastante durante o máximo de tempo possível, até que finalmente não foi mais possível esconder a verdade. Quando se fala nessas verdades, nessas questões ambientais radicais, e deixa eu deixar bem claro aqui, eu sou a favor
da defesa consciente do nosso meio ambiente, da preservação do nosso planeta para nós e para nossas gerações futuras. Claro que é fundamental usar com racionalidade os nossos recursos. Ninguém aqui está defendendo a destruição do planeta. Porém, muitas falácias e discursos ambientais nos levam a conclusões que podem ser equivocadas e até trágicas para a nossa espécie. Por exemplo, a Alemanha recentemente tomou decisões corajosas e radicais quanto à redução de emissões de gás de efeito estufa através da mudança da matriz energética. Desativou uma série de usinas de carvão e assim por diante. Bonito, fofo, mas eu vou citar aqui o New York Times. É difícil pensar em uma política mais autodestrutiva em termos econômicos, climáticos e geopolíticos. Wall Street Journal escreveu isso. Más escolhas políticas levam à escassez de fornecimento de energia, foi o que aquele jornal avaliou. Quer ver uma outra coisa interessantíssima? É o que eu chamo de o paradoxo da Califórnia. A Califórnia proibiu a venda de carros a combustão interna a partir de 2035. Pouco tempo depois, a Califórnia instruiu os donos de carros elétricos a não recarregarem seus carros em horário de pico. Ou seja, você corre o risco de ser manipulado e usado por interesses maiores. Mas quem estaria manipulando? Que interesses são esses? Bom, os interesses são sempre os mesmos. Poder, que gera dinheiro, que gera poder, que gera dinheiro. Tudo isso com uma pincelada, com uma camuflagem de ideologia. Vamos falar aqui em termos de Brasil, então, o que nos afeta diretamente. A quem interessa atacar o Brasil e suas políticas de conservação ambiental? Ora, eu vou voltar a citar aqui o Marcos Trujillo, presidente do Banco dos BRICS, que recentemente disse que o Brasil tem tudo para se tornar uma Arábia Saudita dos alimentos, fazendo referência à explosão econômica que a Arábia Saudita teve nos anos 70 em função da crise do petróleo. Só que agora nós não estamos falando de petróleo, estamos falando de algo muito mais fundamental à vida, que são os alimentos. Da mesma forma, a diretora-geral da OMC falou que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. O Brasil é um player gigante, somos os maiores exportadores mundiais de itens como soja, café, suco de laranja, açúcar, carne de frango, carne bovina. Não dá para competir com o Brasil. Nossa enorme escala, tecnologia e condições climáticas fazem com que não dê para competir com o Brasil. Ora, o que fazer então para parar o Brasil, para podermos brigar com o Brasil? Usar caminhos heterodoxos. É criar uma rotulagem de ecologicamente insustentável, de quase criminoso, para sobretaxar e criar barreiras aos produtos brasileiros. Este é um caminho. Ao mesmo tempo em que os incêndios florestais continuam fustigando a Europa e Estados Unidos, isso ninguém fala. O que nós podemos fazer para nos defender, então? Informação de qualidade. Por exemplo, lembrar a todos, inclusive a própria Alemanha que tentou mudar sua matriz energética, né, de que nós temos uma matriz energética mais sustentável do que a média das maiores economias. Nós temos a maior área de proteção ambiental do mundo. Enfim, nós não somos vilões. O agro brasileiro alimenta o mundo. O que eu faço, então, é um chamado ao bom senso. Nós precisamos defender os nossos recursos naturais, identificando os verdadeiros predadores do meio ambiente e da economia. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço.